a apenas 40 anos-luz da Terra, em órbita ao redor de uma estrela como nenhuma outra em nossa vizinhança cósmica. 7 planetas, cada um quase do tamanho da Terra, cercam de perto seu tênue anfitrião. Suas órbitas são tão compactas que todos os 7 caberiam dentro da órbita de Mercúrio ao redor do Sol. E ainda assim, apesar de sua proximidade com a estrela, alguns desses mundos podem ter condições perfeitas para a existência de vida como a conhecemos, ou de uma vida que nem conseguimos imaginar. Entre eles, um mundo se destaca de forma especial, um planeta localizado exatamente na zona onde a água líquida pode existir. Um planeta que talvez tenha conseguido manter uma atmosfera estável o suficiente para sobreviver à juventude turbulenta de sua estrela. Esse sistema, chamado TRAPPIST-1, é muito mais do que uma simples coleção de mundos rochosos. Ele pode conter as respostas para uma das perguntas mais antigas da humanidade: estamos sozinhos no universo? O sistema TRAPPIST-1 foi descoberto quando astrônomos identificaram 3 planetas orbitando uma anã ultrafria, conhecida como TRAPPIST-1, a 40 anos-luz da Terra. Mas já no ano seguinte, cientistas da NASA fizeram uma nova descoberta com o telescópio espacial Spitzer, revelando que esse sistema planetário abriga nada menos que 7 planetas. Ao contrário de outros sistemas, TRAPPIST-1 não possui gigantes gasosos como Saturno ou Júpiter. Quase todos os seus planetas são estruturalmente semelhantes à Terra, o que levou os cientistas a considerar que TRAPPIST-1 pode ter potencial real para abrigar vida. TRAPPIST-1b possui um raio praticamente igual ao da Terra. É composto de rocha, ferro e, possivelmente, gelo. Pode conter uma pequena camada de água, cerca de 0,2% de sua massa total. Alguns cientistas acreditam que o planeta é completamente seco e possui apenas oceanos de magma. Sua superfície é intensamente aquecida pela proximidade com a estrela, e a influência gravitacional pode provocar uma intensa atividade vulcânica, elevando ainda mais a temperatura e derretendo as rochas internas. A temperatura em TRAPPIST-1b chega a impressionantes 180 graus Celsius, mais de 2 vezes e meia a temperatura de Vênus, que é de 460 graus Celsius. Isso está relacionado à alta densidade do planeta e a uma possível atmosfera onde os gases liberados por erupções vulcânicas retêm o calor. TRAPPIST-1c tem uma composição semelhante à de Ambi, mas provavelmente sem gelo nem água. É o planeta mais massivo do sistema, embora tenha um raio menor que Umbi. Provavelmente apresenta alto nível de atividade geológica, impulsionada pela influência da estrela e pela ressonância orbital. A temperatura exata da superfície de TRAPPIST-1c é desconhecida. A estrela pode aquecê-la a cerca de 70 graus Celsius, mas a atividade interna do planeta pode elevar essa temperatura em várias centenas de graus. Ainda assim, é improvável que alcance valores tão extremos quanto os de Ambi, devido à atmosfera menos densa. Uma das características marcantes de 1C é seu núcleo metálico massivo, quase 1,5 vezes maior que o da Terra. Por causa disso, um poderoso campo magnético pode protegê-lo do vento estelar, o fluxo de partículas carregadas que poderia destruir sua atmosfera. Mesmo assim, a presença de água em 1C é improvável, e sua superfície superaquecida pelos gases torna a vida nesse planeta impossível. Em seguida, temos TRAPPIST-1d, um dos menores planetas do sistema, com uma massa cerca de 3 vezes menor que a da Terra. É composto de rocha e metal, mas, assim como Umbi, provavelmente possui um oceano, uma camada de gelo ou uma atmosfera densa. Isso é inferido a partir de estudos teóricos sobre sua massa e raio. Em Unda pode existir água líquida e uma atmosfera densa que talvez contenha ozônio para proteger contra radiações nocivas. Além disso, ao contrário de Ambi e 1C, Undi pode escapar de um efeito estufa catastrófico, que aumenta significativamente a temperatura da superfície devido à sua pequena massa. No entanto, alguns cientistas têm hipóteses diferentes. Pesquisadores da Universidade de Washington acreditam que o planeta Undi recebe mais energia da estrela do que os planetas mais distantes.
o que pode torná-lo semelhante a Vênus, com um intenso efeito estufa, assim como Ambi ou 1C, tornando o surgimento de vida extremamente improvável. Por outro lado, Undi pode conter alguma quantidade de hidrogênio na atmosfera, o que impediria o superaquecimento. Mas o teor de dióxido de carbono é muito baixo, o que também dificulta o surgimento de vida. A órbita é quase circular, portanto, o aquecimento gravitacional pode ser mínimo. Devido ao pequeno tamanho do planeta, o campo magnético pode estar ausente, e o vento estelar pode arrastar partículas voláteis da atmosfera, incluindo a água, assim como aconteceu em Marte. As condições em Unde permanecem controversas e exigem investigações mais aprofundadas. O quarto planeta do sistema, TRAPPIST-1I, desperta o maior interesse científico. Ele é o mais semelhante à Terra em raio, densidade e quantidade de calor, recebida da estrela central. O planeta orbita a estrela em apenas 6 dias. A composição de Umi, assim como a de 1C, é predominantemente rocha e metal. Mas ao contrário de 1C, a NASA acredita que Umi está localizado na zona habitável do sistema, onde não é quente demais nem frio demais, permitindo que a água se mantenha em estado líquido. Consequentemente, Umi pode ter água e em quantidades consideráveis. A pesquisadora Vera Dobos sugere que o efeito estufa exacerbado, presente nos outros planetas, aqui está ausente, o que permite manter temperaturas moderadas e oceanos na superfície. Devido à sua massa, Umi pode ter uma atmosfera não muito densa. Um grupo de cientistas liderado pelo astrofísico Martin Turbe acredita que a atmosfera é rica em dióxido de carbono e praticamente não contém hidrogênio, o que evita o superaquecimento. O planeta pode preservar sua atmosfera por longos períodos, mesmo sob a influência do vento estelar, criando condições ideais para a vida. Porém, a massa exata de Umi ainda não foi determinada. E assim como em Undi, é difícil afirmar com certeza se há água ali. No geral, os cientistas concordam sobre a possibilidade de oceanos e a potencial habitabilidade do planeta. Os próximos planetas TRAPPIST-1, F e 1 grama também são provavelmente semelhantes em massa, raio, densidade e estrutura rochosa a Umi. No entanto, as semelhanças param por aí. Ambos estão relativamente distantes da estrela. Eles também estão na zona habitável, mas suas superfícies não são tão aquecidas. Pela anã vermelha, os cientistas sugerem que ambos os planetas podem estar cobertos por uma espessa camada de gelo. Porém, a interação gravitacional com a estrela pode aquecer seus núcleos, criando um oceano global sob o gelo. A alta temperatura interna pode causar a evaporação da água, formando uma atmosfera densa e rica em oxigênio. Dessa forma, a superfície pode não ser tão fria e até mais quente que a da Terra. De acordo com pesquisas do grupo liderado por Billy Quarles, até 20% da massa de UNF é composta por água, graças ao aquecimento interno. E a massa relativamente pequena, a água existe principalmente na forma de nuvens. 1 grama também é provavelmente rico em água, e a profundidade do oceano pode atingir 670 quilômetros. No entanto, o excesso de água e evaporação podem aumentar a pressão do oxigênio na atmosfera, dificultando o desenvolvimento de vida. Por fim, TRAPPIST-1H é o planeta mais distante da estrela e o menor do sistema, ao contrário de todos os outros planetas. TRAPPIST-1H pode ser composto quase inteiramente de água e, provavelmente, contém muito pouca rocha em sua composição. No entanto, 1 provavelmente recebe muito menos calor do que os outros planetas. Apenas a influência da estrela-mãe eleva a temperatura da superfície, aproximadamente menos 104 graus Celsius. Alguns cientistas também sugerem que a quantidade de calor gerada pela gravidade em 1H seria bastante baixa. No entanto, a pesquisadora Kathleen Munt acredita que em 1H pode ocorrer intensa atividade vulcânica, expelindo água no lugar de lava. Isso significaria que o planeta seria capaz de reabastecer sua atmosfera com os gases liberados. Além disso, a distância de 1H permite que ela preserve sua atmosfera com segurança, provavelmente composta por nitrogênio e metano, semelhante ao que vemos em Titã. Um dos aspectos mais fascinantes do sistema TRAPPIST-1 é sua idade, cerca de 7 a 8 bilhões de anos, ou seja,
muito mais antigo do que o nosso sistema solar. Esse longo período poderia ter dado mais tempo para o surgimento da vida, caso as condições fossem favoráveis. Mas essa grande idade também levanta questões sobre a atividade da estrela ao longo de bilhões de anos. Voltaremos a isso em breve. A compacidade do sistema cria uma dinâmica única. As interações gravitacionais entre os planetas são extremamente intensas, gerando padrões de ressonância que ajudam a determinar suas massas e densidades. Essas ressonâncias, detectadas por variações no tempo de trânsito, confirmam que os planetas são provavelmente rochosos e não gasosos. Embora a proximidade com a estrela levante sérias questões sobre habitabilidade, estudos recentes sugerem que pelo menos um planeta, TRAPPIST1I, pode ter preservado uma atmosfera secundária, tornando-o um dos alvos mais promissores para a investigação. O estudo das atmosferas dos planetas do sistema TRAPPIST1 tornou-se possível graças a observações revolucionárias de telescópios espaciais. O telescópio espacial Hubble, operando no infravermelho próximo, desempenhou um papel fundamental ao aplicar o método de espectroscopia de transmissão. O Hubble analisou a luz da estrela que atravessava a atmosfera dos exoplanetas durante o trânsito. Esse método revelou a ausência de atmosferas espessas e ricas em água em TRAPPIST1b e TRAPPIST1c. Embora as capacidades do Hubble sejam limitadas, ele abriu caminho para pesquisas ainda mais avançadas. O telescópio descartou a presença de atmosferas do tipo Netuno, deixando duas possibilidades: atmosferas densas semelhantes à da Terra ou superfícies rochosas completamente expostas. O telescópio espacial James Webb elevou as pesquisas sobre o TRAPPIST1 a um nível absolutamente novo. Ao contrário do Hubble, o James Webb foi otimizado para o infravermelho, permitindo detectar os principais marcadores atmosféricos: vapor d'água, dióxido de carbono e oxigênio. Uma das descobertas mais importantes foi a detecção da emissão térmica dos planetas internos do sistema. Por exemplo, observações do eclipse secundário de TRAPPIST1b mostraram ausência de redistribuição de calor, o que é consistente com um planeta rochoso e sem atmosfera. Embora as evidências da ausência de atmosfera nos planetas mais próximos da estrela sejam quase irrefutáveis, a atenção dos pesquisadores agora se volta para os planetas na zona habitável. Mas as coisas não são tão simples assim. Para entender o quadro completo, é preciso olhar com atenção para as anãs vermelhas. Por que exatamente essas estrelas representam um problema enorme para planetas potencialmente habitáveis, especialmente nos estágios iniciais de desenvolvimento? Ao contrário da evolução relativamente estável de estrelas como o Sol, as anãs vermelhas passam por longos períodos de alta atividade energética em sua fase pré-sequência principal. Essa fase pode durar centenas de milhões de anos, durante os quais a estrela emite quantidades enormes de radiação ultravioleta e raios-x. Essa intensa radiação está associada à convecção turbulenta no interior da estrela. Esses fluxos turbulentos de plasma geram campos magnéticos extremamente poderosos. Essas erupções são frequentemente muito mais poderosas do que as solares, capazes de destruir completamente a atmosfera de um planeta. A radiação de alta energia ioniza as camadas superiores da atmosfera, aquecendo-as a temperaturas nas quais átomos e moléculas atingem a velocidade de escape. Esse processo, conhecido como escape hidrodinâmico, é especialmente eficaz na remoção de elementos leves, como o hidrogênio, a base das atmosferas primárias formadas durante a acreção planetária. Com o tempo, a irradiação constante pode arrancar até moléculas mais pesadas, como dióxido de carbono e vapor d'água, deixando o planeta completamente estéril. A intensa atividade das anãs vermelhas nos estágios iniciais de desenvolvimento torna a situação ainda mais grave. Ao contrário do Sol, que se estabiliza rapidamente, as anãs vermelhas mantêm alta atividade por muito mais tempo, o que pode destruir completamente a atmosfera de um planeta, especialmente se sua órbita for próxima, como no sistema TRAPPIST1. Um estudo publicado recentemente por Grayson Totten e seus colegas revela que o destino da atmosfera de um planeta depende em grande parte de sua composição inicial e da distância até a estrela. Se o planeta possui uma espessa camada de hidrogênio, mesmo após perder a atmosfera primária,
podem restar elementos mais pesados suficientes para formar uma atmosfera secundária. Então por que TRAPPIST-1 e poderia teoricamente ter preservado sua atmosfera, enquanto TRAPPIST-1b permaneceu completamente estéril? Nos estágios iniciais, esses planetas provavelmente formaram atmosferas primárias volumosas, ricas em hidrogênio e hélio, capturadas durante a fase de acreção. Porém, a evolução dessas atmosferas dependeu fortemente da distância à estrela e de sua atividade na fase pré-sequência principal. As simulações de TRAPPIST-1 e mostram que a espessa atmosfera inicial do planeta sofreu mudanças significativas durante o resfriamento e solidificação da superfície, que inicialmente estava fundida. Nessa fase, gases liberados pelo oceano de magma, como dióxido de carbono e vapor d'água, tornaram-se dominantes, enquanto o hidrogênio escapou para o espaço. O período de resfriamento também permitiu a formação de uma atmosfera secundária composta por moléculas mais pesadas, menos vulneráveis à destruição pelo vento estelar. Em contraste, TRAPPIST-1b, muito mais próxima da estrela, estava exposta à radiação ultravioleta e raios X muito mais intensos. Essa radiação intensa não apenas arrancou o hidrogênio, como destruiu moléculas mais complexas, deixando o planeta com uma atmosfera extremamente tênue ou praticamente sem nenhuma. Devido à proximidade com a estrela, a superfície permaneceu quente demais para esfriar rapidamente, prolongando ainda mais a fase de perda atmosférica. Modelos computacionais avançados fornecem simulações detalhadas desses processos. Para TRAPPIST-1 a interação entre a atmosfera primária de hidrogênio e o manto de silicato desempenhou um papel fundamental. O hidrogênio, ao reagir com os óxidos do manto, produzia água, que poderia se acumular em reservatórios superficiais. Esse processo não apenas preservou uma quantidade significativa de compostos voláteis, como também estabilizou o estado redox do planeta, algo absolutamente crítico para a manutenção de condições favoráveis à vida. Para TRAPPIST-1b, os resultados das simulações são radicalmente diferentes. O estado fundido prolongado da superfície e o maior fluxo estelar levaram à perda até de moléculas mais pesadas, como o dióxido de carbono, por meio de processos hidrodinâmicos. Como resultado, o planeta reteve reservas mínimas de compostos voláteis e é incapaz de sustentar uma atmosfera secundária estável ou água líquida na superfície. No geral, esses modelos destacam não apenas os diferentes caminhos evolutivos dos planetas, mas também a importância crucial da composição inicial de substâncias voláteis. Além disso, a posição orbital também desempenha um papel decisivo no destino de cada planeta. A atmosfera secundária, embora mais tênue que a primária, pode se estabilizar depois que a estrela entra em uma fase mais calma. Sua estabilidade depende de fatores como a intensidade do campo magnético do planeta, sua capacidade de blindar a radiação e de reter moléculas mais pesadas que garantem condições favoráveis na superfície. Em uma entrevista recente, o Dr. Joshua Christensen Totten, coautor do estudo mencionado, explicou em detalhes os desafios e o potencial de habitabilidade no sistema TRAPPIST-1 e em ambientes de anãs vermelhas em geral. No centro do debate está a dramática fase pré-sequência principal, que dura centenas de milhões de anos, durante a qual as anãs vermelhas emitem muito mais radiação do que na fase principal. Essa radiação intensa provoca uma perda atmosférica significativa nos planetas mais próximos. O resfriamento acelerado e o deslocamento da zona habitável tornam esse caminho ainda mais desafiador. Planetas que antes eram superaquecidos secam completamente, enquanto os mais distantes correm o risco de congelar quando a estrela se estabiliza. O que realmente impressiona é a ideia de recuperação e preservação atmosférica ao longo do tempo. O Dr. Christensen Totten destacou que planetas na zona habitável, como TRAPPIST-1 e podem condensar água e outras substâncias voláteis em reservatórios superficiais à medida que a estrela esfria. Isso reduz o volume de hidrogênio na atmosfera superior, tornando-a menos vulnerável aos ventos estelares.
As simulações da equipe mostram que, apesar das dificuldades iniciais, esses planetas podem preservar atmosferas secundárias graças à combinação de química superficial, processos de resfriamento e a redução do fluxo de radiação nas fases mais tardias da evolução estelar. O Dr. Christensen Totten enfatiza a importância de distinguir os cenários atmosféricos para planetas sob condições diferentes. A pesquisa propõe uma estrutura que considera a interação entre a perda atmosférica inicial e os processos de estabilização subsequentes. Essa abordagem permite avaliar a resiliência de certos planetas e sugere que alguns sistemas de anãs vermelhas podem abrigar ambientes estáveis, capazes de sustentar vida por períodos extraordinariamente longos, possivelmente trilhões de anos. Cada avanço na decifração dos mistérios de sistemas planetários como esse nos aproxima de compreender não apenas esses mundos distantes, mas também o equilíbrio delicado que pode permitir que a vida exista em outros lugares do universo. À medida que nossos instrumentos se tornam cada vez mais sofisticados e nossas perguntas mais precisas, as respostas que nos aguardam a anos-luz de distância podem transformar completamente nossa visão do lugar da humanidade no cosmos.